Agora, Leandro, a gente vê lá a gente vê uma mulher na Bíblia, no Novo Testamento, né? Uma mulher no Novo Testamento, uma viúva, que eu chamo de uma mulher extraordinária, que mesmo diante de todo o cenário que ela vivia, ela conseguiu dobrar um juiz. Sim. Ela conseguiu meter... Corrupto, né? Corrupto, ela conseguiu meter medo no juiz, né? Lá Lucas 18. Tá com o texto aberto aí? Dá uma lida pra gente aí, vamos pensar um pouco sobre esse texto? Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Agora, Leandro, eu acho interessante essa mulher, porque ela está debaixo de uma série de desvantagens. Se der uma olhadinha, primeiro, ela é mulher. Sim. Dentro de um contexto da época, um contexto machista. Sim. Segundo, ela é pobre. Uhum. Isso é uma desvantagem terrível. Terceiro, ela é viúva. Ela é viúva. Sim. E como se não fosse bastante ela ser viúva, ela tem um problema. Ela tem inimigos, ela tem um problema, adversários. Só que ela estava com a razão. E terceiro, quem poderia resolver o seu problema? Ou quinto, né? Não tem caráter, é um juiz. Aí eu fico pensando, como foi possível uma mulher com uma série de desvantagens dessas vencer um juiz? Humanamente falando, não tem como, né? É que humanamente você trabalha com o caráter das pessoas. Sim. Então você acha que humanamente não tem como alguém mudar o seu caráter para atender a necessidade de alguém. Você citou pontos específicos que não tinha por que o juiz se mover, para atender ela. Já esquece tudo. Só do princípio dela ser mulher, já era uma desvantagem. Tem adversário. E outra coisa, já que você falou isso veio no meu coração, o que esses adversários têm contra a mulher nesse estado? Ela tinha uma causa, né? Mas o que esses camaradas têm contra essa pessoa? O que ela tem? Ela é viúva, ela é pobre, ela é mulher. O que esses camaradas achou nela para se tornar adversário dela? Que causa é essa? Que problema é esse que ela tem? Vai tomar o quê? O que é? Ela deve? O que é? Mas não ela deve porque ela tem razão da causa dela? Então qual que é o problema com a mulher dessa? Isso aqui nos ensina muito sobre a questão de pessoas nos tornarem inimigos nossos, mesmo a gente não tendo nada. É verdade. Entendeu? Pessoas que se incomodam talvez com o seu caráter, talvez com a sua postura. Com quem a pessoa é, simplesmente assim. Simplesmente. Eu não gosto do que você é e eu se torno seu adversário. Então, eu no meu ponto de vista, pegando num ponto histórico, assim, humanamente, talvez, ela deveria olhar e dizer assim, não, nem vou insistir, porque ele é sem caráter, humano, não teme a Deus. Então por que eu vou continuar insistindo nisso? Agora, o que moveu essa mulher a insistir? Sabe, eu vejo uma palavra aí que, para mim, assim, ela saltou quando eu li esse texto. Eu fiquei pensando, peraí, quando eu li já várias vezes, veio todas essas desvantagens, só que tem uma palavra aí que eu acho que é extraordinária. O texto começa dizendo, em uma certa cidade havia uma viúva e havia um juiz. A viúva, toda essa desvantagem, e naquela cidade havia um juiz. Peraí, aquela mulher, ela tinha a convicção de quem ela era. Por exemplo, ela pertencia à cidade. Ela era cidadã da cidade. O juiz, ele era o juiz para julgar as causas dos cidadãos da cidade. Então não importava quem era o juiz, o ofício dele era julgar a causa dos cidadãos da cidade. E todo juiz deve ser imparcial. Sim. Né? Homem, mulher, rico, pobre, ele deve ser imparcial. E aquela mulher, embora tendo essa série de desvantagens, ela sabia,
eu pertenço à cidade. E eu tô certo. E eu tô certo, eu tô na minha razão. E o juiz, ele tem por obrigação julgar a minha causa, e não importa o que ele pense. Então, eu entendo, dentro de um contexto de reino de Deus, de cidadão dos céus, que aquela mulher, ela teve força nessa convicção de que é um direito meu, eu pertenço a essa cidade, eu sou um cidadão, e o juiz presta um serviço público para a cidade, ele é pago para isso, então ele vai ter que fazer isso. Então ela se movia na convicção que ela tinha, ela estava alicerçada. Agora, será que se ela tivesse tudo isso, mas ela não tivesse razão, ela estaria insistindo nisso? Não estaria. Porque ela não estaria com a verdade do lado dela. Outro ponto, Leandro, que eu acho interessantíssimo, essa mulher, ela não deixou que o fato dela ser mulher, dela ser pobre, dela ser viúva, dela ter um problema, ela não deixou que nada disso definisse quem ela era. Sim, o caráter dela não foi alterado. Não foi alterada. O juiz já tinha tudo, Sim. era um homem, era um juiz, um representante da cidade, rico pela sua condição, mas sem caráter. Sem caráter. E ela não deixou, se tu der uma olhadinha, que esses problemas definissem ela como derrotada. Sim. Não definiram, não, peraí, Porque se ela insiste, ela não se sente uma derrotada. Isso, então ela permanecia. Não importa se eu sou pobre, não importa se eu sou viúva. O importante é, eu sou cidadã da cidade. Sim. Então ele tem por obrigação julgar a minha causa. Então não importa quem é ele, eu vou continuar. Então, cara, eu acho isso de uma força